Olá, muito bom dia. Graça e paz do Senhor a todos. Eu fui convidada para falar acerca do papel dos pais na ideologia de género e pronto, eu estive a escrever, estive a pensar um bocado sobre aquilo que deveria falar e eu creio que é indispensável falar sobre a educação, sobre a forma como hoje se educam os filhos, não é? E eu vou começar por mencionar um texto bíblico, porque como cristãos a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, e eu vou ler o texto que se encontra lá em Deuteronômio 11, portanto Deuteronômio capítulo 11, versículos 18 a 21, e que diz o seguinte: Pondo, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos, escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Portanto, há uma promessa de bênção para aqueles que educarem os seus filhos nos caminhos e no conhecimento do Senhor. Hoje, vivemos tempos nos quais há sinais preocupantes de que a maior parte dos pais não está a saber educar os filhos. É verdade que não há modelos infalíveis no processo da educação, creio que todos sabemos disso, pois as crianças são todas diferentes. Porém, de acordo com a palavra de Deus, há um caminho a ser percorrido na forma de educar os filhos e esse caminho, na maior parte das vezes, obtém sucesso. Por isso é que lemos lá em Provérbios 22:6 o seguinte: Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Sabemos que os pais de gerações passadas erravam, assim como nós erramos hoje. Mas eles encaminhavam os filhos com firmeza. Geralmente eram muito exigentes e autoritários. Lembram-se que às vezes o meu pai dizia: ai, meu pai bastava olhar para mim, não é? E eu já... Pois. Mas eles estabeleciam limites claros. Os filhos sabiam quais eram os limites, tinham regras e havia consequências. Atualmente, o mundo parece ter-nos imposto uma democratização do poder parental, na qual os filhos têm todos os direitos, mas quase nenhum deveres e cada vez menos obediência. No modelo anterior, modelo dos nossos pais, o meu modelo, existia o castigo, às vezes até violento. Eu creio que tudo tem que ser na dosagem certa. Mas que era limitador, era. E ninguém pode negar isso. A necessidade do castigo, meus amados, é bíblica. E serve para que a criança entenda que tudo o que fazemos tem consequências. Por isso é que o sábio, mais uma vez, lá no livro de Provérbios, diz que a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. E está lá em Provérbios 29, versículo 15. Eu sei que nos dias de hoje falar em vara é quase uma espécie de, sei lá, é violência, não é violência doméstica, mas não. Quando a Bíblia nos fala da vara, ela fala da vara mesmo, não é uma figura de estilo, mas é algo que é feito, a disciplina deve ser feita com amor e com método, sem deixar marcas físicas. As crianças, meus amados, precisam de ser responsabilizadas pelos seus atos. A obediência recebe elogios, a desobediência traz castigo. É isso que
Deus faz também com os seus filhos, não é? Ele corrige aqueles que são os seus filhos. Ele não corrige os filhos do outro, como eu costumo dizer. Assim como nós dizemos, eu não vou educar os filhos dos outros, eu não vou bater ou corrigir os filhos dos outros. Mas Deus corrige os seus filhos. Como nos diz a Escritura, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Mais uma vez, Provérbios 22:15. O coração da criança, ele é inclinado ao mal. Eu sei que para nós é muito difícil ver isso, porque são os nossos filhos, são os nossos netos, não é? Aquelas coisas tão fofas, tão ricas, tão queridas, tão... Mas o pecado está lá, meus amados. Está lá. Elas não são responsáveis ainda pelos seus atos, porque não têm discernimento. O pecado está lá. Então, a correção é exatamente para tirar a estultícia do coração da criança. Mesmo no modelo democrático, é preciso estabelecer regras, porque eles não têm maturidade para escolher. E claro, muitas vezes os filhos não gostam. Por exemplo, eu vou dar aqui 1 ou 2 exemplos. Os pais não perguntam, vocês não perguntam aos vossos filhos se querem ir para a escola, pois não? Se isso acontecesse, com certeza eles prefeririam brincar, não ir para a escola. Mas porque amamos e nos preocupamos com os nossos filhos, levamos-nos para a escola e explicamos-lhes, dentro da capacidade de compreensão de cada um, que na verdade há um tempo para trabalhar e um tempo para brincar. Tempo para estar em casa e passear e tempo para estar na escola. Mas há algo que nos últimos anos tem vindo a crescer tremendamente, que é matricular os filhos em tudo o que é atividade extracurricular. Então não caia na tentação de matricular os seus filhos em inúmeras atividades extracurriculares, esquecendo-se do quanto eles precisam da sua presença. Não há nada que substitua a sua presença no coração do seu filho e na vida do seu filho. Nada. Eles precisam do seu amor e da sua educação. Os pais têm que educar os filhos. Muitos pais, infelizmente, confundem a responsabilidade e a importância da aprendizagem cognitiva, ou seja, focam as suas forças no desenvolvimento mental e moral das crianças. Para isso, investem em viagens, pesquisas na internet, leitura de livros e explicações de conceitos de mundo. É claro que tudo isso é importante, eu não estou a desvalorizar a importância dessas coisas e que os vai ajudar no sucesso das suas carreiras profissionais. Mas a pergunta que não quer calar é esta: será que é só esse o papel dos pais? Muitos pensam que sim e acabam delegando essa incumbência às amas, à escola e aos professores. Outra forma de fazer isso é colocar os filhos em várias atividades, como já falei, pensando que lhes estão a dar o melhor e a prepará-los para a vida. Mas não basta matricular os filhos nessas atividades, abdicando de obrigações, abdicando de obrigações que são da inteira responsabilidade dos pais. É a obrigação dos pais educar os filhos e prepará-los para a vida eterna. A formação principal deve acontecer no seio da família, com a transmissão de valores e condutas bíblicas. Delegar essa responsabilidade noutras pessoas traz sempre consequências danosas. Sempre. Como lemos lá em Deuteronômio, nós temos que ensinar os caminhos do Senhor aos nossos filhos. E temos que os preparar para o facto de que a escola vai tentar retirar isso deles. Vai tentar fazer com que eles se tornem ateus, ou animalistas, ou panteístas, qualquer outra coisa. Tudo menos cristãos. Eu sei, por experiência própria, que muitos pais chegam cansadíssimos a casa e preferem deixar os filhos diante da TV ou nas redes sociais para não serem incomodados enquanto fazem a lide da casa. Mas cuidado. Ao fazer isso, você deixará que esses meios de comunicação formem os vossos filhos e com certeza não vão gostar dos resultados.
Então, quando forem chamados à escola por causa do mau comportamento do seu filho, ou à polícia porque ele roubou ou matou alguém, não adianta chorar pelo leite derramado, nem lamentar, ai, como é que isto me pôde acontecer, se me matei a trabalhar para lhes dar o melhor, para lhes dar tudo o que eles precisam, para lhes dar tudo o que estava ao meu alcance. Como é que isto é possível? O melhor, tudo o que eles precisam é da sua presença, é do conhecimento de Deus. É o melhor, é tudo o que eles precisam. E para responder a essas perguntas que tantos pais fazem quando percebem que os seus filhos estão perdidos, é bom que tentem lembrar-se de quantas vezes se sentaram para conversar com os vossos filhos e saber quais são os seus sentimentos, quem são os seus colegas, os comportamentos inadequados que precisam ser corrigidos, porque quem ama, educa, corrige. A disciplina normalmente custa-nos mais a nós do que a eles. Quem é que nunca ouviu os pais dizerem quando eu corrijo o meu filho dói-me mais a mim do que a ele? Em parte isto é verdade, por isso é que tantos pais tão facilmente abriram mão de corrigir os filhos. É mais fácil deixá-los entregues a si mesmos, mas o preço é elevadíssimo, não compensa. Quanto tempo é que já dedicaram a orar com os vossos filhos? A ler a Bíblia com eles, a ensinar-lhe princípios cristãos como respeito, amar o próximo, ser honesto, nunca fazer aos outros o que não quer que lhe façam a ele, cuidar dos animais e do meio ambiente. Quanto tempo é que dedica a essa atividade? Diariamente? É uma pergunta para pensar, refletir e, se ainda não o faz, começar a fazê-lo urgentemente. Sobre os animais, sobre cuidar dos animais, também em Provérbios, capítulo 12, versículo 10, o sábio diz-nos: o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Animais não são pessoas. Ter mais consideração pela vida dos animais, ou dizer uma frase muito célebre hoje em dia, que diz que quanto mais conheço as pessoas, mais gosto dos animais, é uma ofensa ao Criador, que criou os seres humanos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso não foi feito com os animais. Os animais não vão prestar contas a Deus pelos seus atos, nós vamos. Por isso é que Deus diz que o justo atenta para a vida dos seus animais. Nós devemos cuidar da criação de Deus, mas não tratá-los como iguais, porque não são, nunca vão ser. E isso, meus amados, isso vai levar-nos para muito longe de Deus, da sua vontade e do seu propósito para a humanidade. Será que esse tempo que devia ter gasto a orar com os seus filhos, a ensinar-lhes estes valores, será que foi gasto a explicar-lhes quais as profissões mais promissoras e as melhores formas de ganhar muito dinheiro? Quantas horas é que tem gasto no shopping a comprar-lhe presentes para compensar a sua ausência, em vez de fazer brinquedos caseiros com eles, ou simplesmente dizer-lhes o quanto os amam? Se tiver um bloco e uma caneta, vá tomando nota, vá fazendo estas perguntas e vá respondendo honestamente perante Deus, se é isso que tem feito ou não. O cuidado na instrução dos filhos é fundamental, porque se você não os instruir para o bem, com certeza, alguém os instruirá para o mal. Há uma escolha diária que precisamos fazer para decidir quem vai ser o mentor dos nossos filhos. A família ou o mundo? Outra questão importante,
além da terceirização da educação, é a terceirização do afeto. Terceirização é passar para os outros aquelas que são as nossas responsabilidades. Que acontece com pais que trabalham muito e não têm tempo para demonstrar amor aos filhos. Amados, são 8 horas por dia a trabalhar. Depois chegamos a casa tão cansados, tão exaustos, que só queremos é fazer tudo o mais rápido possível e que chegue rapidamente a hora de ir dormir, porque no outro dia temos que acordar cedo e a lufa-lufa vem outra vez. Quanto tempo é que temos para eles? Os professores têm 8 horas por dia para estar com eles e para lhes dar volta à cabeça. Lembrem-se que ter tempo para os filhos pode não ter tanto a ver com a quantidade, mas mais com a qualidade. Mas cuidado, isso não significa que se passar muito pouco tempo, mas de qualidade, isso é bom. Não é bem isso que quero dizer. Todo o tempo que passa com eles tem que ser de qualidade. Quando estiver com o seu filho, por exemplo, fique 100% com ele. Esqueça os muitos afazeres. Há sempre coisas para fazer, não é? O telefone que chama, o WhatsApp que toca, esse tempo é vosso. Seu e dele. Então, dê-lhe toda a atenção. Esqueça o resto. É verdade que não existe uma fórmula mágica para o relacionamento entre pais e filhos, mas há alguns itens que são fundamentais. Amor, atenção e respeito, colocar limites, não lhes fazer todas as vontades e ensinar-lhes a viver neste mundo, que viver neste mundo é mais parecido com um campo de batalha do que com um oásis. Exerçam a autoridade de pais com os vossos filhos. Os pais podem até ser os melhores amigos dos filhos, mas são, primeiro e acima de tudo, os pais. Não substitua, não dá para substituir. Todos podem ajudar, é verdade. Todos podem ter opinião, é verdade. Fomenta a criatividade nos seus filhos, que eles desenvolvam a capacidade de pensar, de raciocinar, de questionar. Tudo isso deve ser feito. Mas a última palavra deve ser dos pais. Pois quando os problemas surgirem, a responsabilidade é vossa e terão de arcar com o fracasso deles e com eles. Porque tudo aquilo que eles fizerem até à maior idade, a responsabilidade é dos pais. Certo? Então, eduquem-nos, exerçam a autoridade. Não prescindam da autoridade em nome de uma suposta democracia, porque isso é simplesmente demoníaco. Acima de tudo, lembrem-se que os filhos não são nossos, não são amados. Deus, eles são de Deus. E Ele deu-nos os filhos para cuidarmos deles. E para isso, deu-nos autoridade espiritual sobre eles. Vamos exercê-la com sabedoria e amor e tudo mais nos será acrescentado. Não é? Busquem primeiro o reino de Deus e o seu conhecimento, a sua sabedoria, e tudo mais vos será acrescentado. Se a criança não tiver noção do valor da família, será presa fácil de adultos predadores. A família precisa voltar a ser o lugar onde a criança se sente segura, ensinada, protegida e corrigida. É urgente voltarmos a tomar as rédeas da educação das nossas crianças. E agora, então, eu vou falar sobre a ideologia de género. Tudo isto que eu disse até aqui é aquilo que os pais precisam fazer para preparar os seus filhos e para os proteger da ideologia de género nas escolas. Nunca como hoje, a atenção dos pais quanto à educação ministrada na escola foi tão necessária. Entendam uma coisa. Aqui há algum tempo, numa conversa com um jovem, em que eu
o questionava do porquê ele dar ouvidos aos professores e não aos pais e àquilo que os pais lhe ensinavam em casa, a resposta dele foi claríssima. Se os meus pais soubessem aquilo que os professores sabem, estavam a dar aulas. Não me mandavam para a escola a aprender com os professores que sabem mais do que os meus pais. Percebem? Nós criamos os nossos filhos para virem a ser alguém na vida. Mandamos-los para a escola e dizemos para eles obedecerem em tudo aos professores e para aprenderem tudo aquilo que eles lhes ensinam. Hoje em dia é preciso muito cuidado mesmo, porque a escola está a ser, usada para destruir a família. A ideologia de género é uma espécie de colonização ideológica. Uma verdadeira máquina de propaganda nazi. Existem Hitlers modernos que tramam projetos de morte e que desfiguram o homem e a mulher com o propósito de destruir a criação de Deus. A ideologia de género tem como propósito fundamental destruir a criação de Deus e as instituições criadas por Deus. O objetivo número 1 da ideologia de género é eliminar o valor da família como estrutura privada e capaz de formar a consciência da pessoa. Ao incutir na mente das crianças que a família as enganou, pois não nasceram meninos nem meninas, que os pais são retrógradas e lhes impõem a sua vontade, o seu modelo sexual e a religião castradora, a cristã, confundem e formatam a mente delas de tal modo que elas se sentem enganadas, revoltadas e deixam de confiar na família. Eliminar o relacionamento familiar é eliminar o conceito de pessoa. O caminho para isso é, primeiro, criar um sistema educativo pedagógico que incuta na mente da criança que só ela pode decidir se é homem ou mulher. Tipo, o seu filho vai se chamar Ariel, quando crescer ele decide se quer ser homem, mulher, sereia ou sabão em pó. Detergente para lavar a roupa, entende? Essa suposta decisão gera um aniquilamento da pessoa, substituindo-a por alguém sem qualquer identidade. A criança deixa de poder ter segurança quanto a algo físico e visível, que é a sua própria sexualidade. Menino ou menina. Segundo, desconstruir a origem e o significado do casamento monogâmico, promovendo o chamado poliamor, que todos nós conhecemos como bacanal ou poligamia, onde as pessoas podem estabelecer casamentos ou uniões de facto sempre abertas a outros parceiros e outros tipos de relações. É um caos e gera morte. Só traz infelicidade a quem se mete nestas coisas. É só pesquisarem, procurarem o que é que se vai passando por esse mundo fora, a quantidade cada vez mais elevada de suicídios. Amados, não é por acaso. Não é por acaso. Quanto mais o homem destrói a criação de Deus, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais a morte prevalece e mais o espírito da morte o domina. E terceiro, eliminar todo o tipo de relação com a religião e com Deus, o que equivale a implantar o ateísmo ou a religião do anticristo. O animalismo faz parte disso. Como dizia Chesterton, espero não me ter enganado, quando se adora os animais, onde há adoração de animais, há sempre sacrifício humano. A nossa sociedade está numa fase muito má. Muito má. Antes de continuar com a ideologia de género, deixem-me só dizer-vos uma coisa, porque tem a ver com isto que acabei de dizer. Implantar o ateísmo, não é? O panteísmo, ou a religião do anticristo. Vejam que, recentemente, uma petição para proteger animais
devido àquilo que aconteceu no Canil de Santo Tirso, em que alguns cães morreram queimados, em 24 horas conseguiu reunir 70 mil assinaturas. Eu própria fiz uma petição para pedir responsabilidades por aquilo que aconteceu no lar de Reguengos de Monsaraz, onde 16 idosos morreram de desnutrição, portanto negligência grosseira dos funcionários, e o lar é do Estado, e em 24 horas tinha 61 assinaturas. Vejam como as pessoas estão muito mais empenhadas na causa animal do que na causa humana. Voltemos então à ideologia de género. A fase atual e atenção, a ideologia de género faz parte, isto é tudo um plano, é tudo um projeto, está tudo aqui assim entrelaçado, é um novelo, o fio é sempre o mesmo, mas está colocado de diversas formas. A fase atual da implantação da ideologia de género em todo o mundo visa exatamente as escolas. Desde a pré-primária, sim, desde os 3 anos de idade até ao secundário, até eles saírem ao 12º ano, entrarem na universidade e lá continua. E qual é o objetivo? Perguntarão vocês. Então, criar uma geração que assimile esta ideologia e a viva. A criança não tem defesas. O seu senso crítico ainda não se desenvolveu e então é fácil manipulá-la, subvertê-la e aliciá-la. Meus amados, se a ideologia de género tivesse algum fundo de verdade, ela deixaria de ter que ser imposta pelo Estado, pelo Governo, porque é o Estado que está a impô-la, e também deixaria de ser verdadeiro aquilo que lemos em Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Se a ideologia de género, se os ideólogos de género têm razão, isto é mentira. E meus amados, se Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 3 é mentira, toda a Bíblia é mentira. Os ateus têm razão e Deus deixa de existir. A nossa luta contra a ideologia de género é a luta pela verdade, é a luta pela palavra de Deus, é a luta pelos princípios divinos de Deus, é a luta que todo cristão foi ordenado a travar nesta terra, enquanto Deus nos mantiver aqui. A introdução dessa ideologia na prática pedagógica das escolas trará consequências desastrosas para a vida das crianças e das famílias, e o mais grave é que ela já entrou silenciosamente nos conteúdos escolares, sem que os maiores interessados, que são os pais e educadores, tenham sido chamados a discuti-la. É imposta, só imposta é que ela consegue entrar nas escolas. E conseguiu entrar. Educação e cidadania. Uma disciplina que se tornou obrigatória no ano letivo 2018-2019 é o cavalo de Troia, mas a ideologia de género é transversal a todas as disciplinas e é isso que lemos no referencial de educação para a saúde, que eu vou passar a citar. A sexualidade está presente no nosso dia-a-dia e, por isso, a sua abordagem não pode estar confinada a uma disciplina. Percebem? Tem que estar em todas as disciplinas. Sendo a escola um lugar habitado por crianças e jovens, cujas idades são atravessadas pelos fenómenos de transformação corporal e psicológica ligados ao crescimento natural, é nela que se vivem alguns dos primeiros e mais impressivos sentimentos e emoções decorrentes do desenvolvimento sexual. A sexualidade é vivida pelas crianças e jovens de formas diversas, de acordo com a vivência familiar, escolar e enquadramento socioeconómico. Entendam que só aqui, quando se diz que a sexualidade é vivida pelas crianças e jovens de formas diversas, de acordo com a vivência familiar, escolar e enquadramento socioeconómico, a sexualidade ela deixa de ser algo do foro privado, algo do foro íntimo e passa a ser algo público, em que se pode perguntar a uma criança de 12, 13, 14 anos, em plena sala de aula, o que é que ela sentiu a primeira vez que se masturbou.
A sexualidade sai do foro privado e passa a ser do domínio público. E não foi isto que Deus planeou para a sexualidade humana. Eu vou voltar a citar o referencial de educação para a saúde, ipsis verbis. Nos vários ambientes que a escola proporciona, os alunos experimentam a sua sexualidade, quer seja nas suas brincadeiras, no estudo e nos namoros, mas também na relação com os docentes e trabalhadores da escola. Como é que é? As crianças experimentam a sua sexualidade nas brincadeiras, no estudo, nos namoros, mas também na relação com os docentes e trabalhadores da escola? É isso que vocês querem para os vossos filhos? É para isso que mandam os vossos filhos para a escola? Não creio. Voltando ao referencial, a sexualidade, está presente nas conversas, nos jogos, nas quesílias, mas também nos conhecimentos científicos. Ou seja, nas conversas, nos jogos, nas quesílias, tudo o que é falado, tudo o que é tratado é sexo. Está sempre presente. Deve ser por isso que hoje uma viagem de metro ao lado de jovens é um exercício de... eu nem sei, mas é de horror mesmo. Porque eles falam de sexo numa linguagem podre. Abertamente, sem qualquer tipo de sei lá, de prurido, de pureza, nada. Referencial de educação para a saúde ainda. A educação para a sexualidade, para ter os resultados desejáveis, terá de dirigir-se à escola como um todo, penetrar em todos os seus ambientes, envolver todos os seus membros, aproveitar todos os momentos para, através de acontecimentos emocionais estruturados, construir modelos que promovam os valores e os direitos sexuais sobre os quais os jovens possam desenvolver a sua própria identidade e o respeito para com os outros. Dá a sensação que a escola está aí só para tratar da vida sexual das nossas crianças. E, desculpem, eu dei um ar assim, um sorriso, mas isto não é caso para sorrir, isto é caso para pormos as mãos à cabeça e arrepanharmos os cabelos. Porque aquilo que eles estão a fazer às crianças na escola é só imoral. Por favor, entendam. A educação integral em sexualidade não é uma educação sexual baseada na moral, na ciência e na biologia, mas sim numa ideologia e nas ciências humanas e sociais de ideólogos pró-LGBTQIA, normalmente gays, lésbicas, transgêneros, bissexuais, tudo o que vocês possam imaginar, porque diz que há 121 géneros, portanto eu não consigo mencioná-los todos, nem sei quais são todos eles, nem o que significam, nem isso. E que conta com o apoio e contributo da maior rede de clínicas de aborto do mundo, International Planned Parenthood Federation, IPPF. A maior rede de clínicas de aborto do mundo está por trás dos manuais de educação sexual e dos referenciais de educação para a saúde que estão a ser usados nas escolas para para educar, não é? Ou deseducar, ou desconstruir as nossas crianças. Os objetivos de quem compilou o material de educação sexual holística, como eles lhe chamam, é instruir sexualmente as nossas crianças em todas as perversões sexuais, prostituição e aborto. Aqueles que adotam o termo género, e quantos de nós já não adotámos para nos referirmos a masculino ou feminino, não é? Ao homem ou à mulher, não é género, gente, é sexo. O género masculino e o género feminino, mas o sexo é homem ou mulher. Tá? Em vez de sexo, portanto, aqueles que adotam o termo género em vez de sexo não pretendem combater a discriminação, isto no caso dos ideólogos. Isso é só uma das muitas máscaras usadas, tais como inclusão, prevenção da violência no namoro, etc. Mas sim desconstruir a família, o casamento e a maternidade. Desse modo, fomentam um estilo de vida que incentiva todas as formas de experiências sexuais desde a mais tenra idade.
Os pais cristãos precisam estar a par de toda a formação que os seus filhos recebem sobre este assunto, pois, como já mencionei, é de ensino obrigatório e conta para nota. Essa ideologia que hoje faz dos nossos filhos, netos, cobaias em sala de aula, exige que os pais cristãos ensinem aos seus filhos que Deus criou apenas 2 sexos e que cada um deve aceitar o sexo que Deus lhe designou. Cada um, homem e mulher, precisam reconhecer e aceitar a sua identidade sexual, reconhecendo a sua importância para a pessoa toda, a especificidade e a complementariedade. A família, meus amados, a família educa porque ama e considera cada membro insubstituível. Na escola não. Lá, na escola, os nossos filhos são apenas um número. Se um deles morrer, fica a faltar, imaginem, o número 13 naquela turma e a chamada vai passar do 12 para o 14. Mas no ano letivo seguinte, haverá outro 13 no lugar dele. Cabe aos pais cristãos, portanto, acompanhar com atenção tudo o que os seus filhos aprendem na escola sobre este tema. O papel da escola é de ensinar e não de colocar na cabeça das crianças, que não têm senso crítico devido à sua imaturidade, uma ideologia que não se coaduna com a lei de Deus, nem com a fé e os valores dos pais. É fundamental entendermos isto, porque a educação, do ponto de vista humano e moral, é a obrigação da família e só a família pode influenciar a escola. Felizmente, neste cantinho à beira-mar plantado, já há pais a lutar arduamente contra a desconstrução dos seus filhos, contra leis que os tratam como folhas em branco e nas quais os ideólogos de género podem escrever o que muito bem entenderem. Por favor, procurem na internet o caso do pai de Famalicão. Escrevam pai de Famalicão e vão encontrar muito material que vos vai mostrar um pai que não abriu mão e que não abre mão da educação dos seus filhos e que colocou o Ministério da Educação em tribunal por pretender destituí-lo, excluí-lo da educação dos seus filhos. Pais que me estão a ouvir, por favor, usem o PIN parental e protejam os vossos filhos da exposição a essas aulas. Consultem a Associação Família Conservadora, da qual eu sou presidente, em https familiaconservadora.pt. Eu peço a quem vai editar o vídeo para colocar lá o link, por favor, ou pelo e-mail familiaconservadora@gmail.com. Eu estou disponível para vos orientar e para vos ajudar a defender os vossos filhos desta experiência social de consequências nefastas. A Associação Família Conservadora foi criada para ajudar os pais que querem proteger os seus filhos desta ideologia na escola e, caso seja necessário, colocar à disposição deles advogados, psicólogos que os possam orientar e ajudar. Eu não disse no início, peço desculpa. O meu nome é Maria Helena Costa, sou casada, tenho 3 filhos e uma neta com 11 meses e sou cristã desde os 19 anos de idade e vivo para o nosso Senhor e Salvador, para aquele que morreu por mim lá na cruz e me salvou pela sua infinita graça e misericórdia. Desejo que cada um de vós que me está a ouvir entenda que nós somos o sal e a luz do mundo. Estamos aqui para conservar os valores daquele que nos salvou. Então, que façamos isso, em primeiro lugar,
pelos nossos filhos e também pelos filhos de todos aqueles que não estão despertos, acordados para aquilo que se está a passar nas escolas deste país. Que a graça e o amor de Deus sejam com cada um de vós. Até à próxima, se Deus quiser.